Olá, queridos amigos do canal Rosângela, serva do Senhor. Glórias ao Deus eterno por início de mais uma semana. Nós estamos aqui adentrando a lição 9, desse primeiro trimestre de 2022. Louvado seja Deus, porque Deus tem nos conduzido cada dia. Ebenezer, até aqui tem nos conduzido o Senhor. E o Senhor nos conduzir até o porto seguro. Agradeço muito a Deus por você, por sua família, você professor da Escola Sabatina, você professor da Escola Sabatina, demais irmãos que assistem o vídeo da lição da Escola Sabatina. Que Deus possa abençoar ricamente você. E esse estudo bíblico que aqui nós realizamos, você pode compartilhar, enviar para outras pessoas. Deixemos a obra com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho convicção que Deus há de levar muitas e muitas pessoas que são inscritas nesse canal, pelas quais eu oro todos os dias a meu Deus, para converter os seus corações, para conduzi-las aos céus. Esta semana, a lição 9 tem como título Jesus, o sacrifício perfeito. Nós vamos agora orar para que Deus possa abençoar o nosso estudo. Oremos. Bendito e poderoso Deus, louvado seja o teu nome, bendito e magnificado seja o teu santo, excelso e maravilhoso nome. Muito obrigada pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sacrifício perfeito que deu a sua vida em favor de toda a humanidade. Abençoa cada pessoa que assiste o nosso canal, cada pessoa inscrita em nosso canal, cada professor da Escola Sabatina, cada professora e outros que receberão esses vídeos e assistirão. Também unge meus lábios com o batismo do Espírito Santo. Nós te oramos e te damos glórias e louvores e aleluias. Amém, Senhor da glória. Queridos, mais uma vez aqui para falar do meu guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, que é com comentários da profetisa Ellen White. Você pode adquirir no site cpb.com. Lá você pode entrar, você pode também baixar para o seu celular, se você não quiser adquirir o texto impresso, contanto que você estude. E aqui o verso para memorizar, nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 10. Vamos acompanhar. Lembrando para você que nós estamos estudando o primeiro trimestre, de 2022. Também ressaltar, se a gente der continuidade, que a minha lição é com comentário da profetisa Ellen White, para esse enriquecimento espiritual, para esse aprofundamento. Vale a pena você realmente adquirir essa lição. Ela te traz assim mais um pouco de conhecimento. Então, Hebreus capítulo 10, vamos abrir a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, no versículo 14, que diz, eu leio aqui, meus irmãos acompanham, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. O que isso significa, irmãos? Que Jesus, no momento da sua morte lá na cruz, Jesus faz cessar todos os sacrifícios que vinham se desenvolvendo ao longo de 4.000 anos no santuário terreno. Queridos, Jesus é a oferta perfeita. Jesus pôde por si só, ele mesmo, com seu sangue precioso, pagar o preço e dar a garantia da salvação para toda a humanidade. E aqui nós vamos compreender que o símbolo da cruz, a cruz é um símbolo que nos remete o quê? Para o céu. Nós somos a única igreja, ou seja, a igreja adventista do sétimo dia. É a única igreja, no espectro das igrejas cristãs que acredita, que a obra da cruz é o início da salvação e não o fim. A cruz ali realmente inicia o processo salvífico, porque a cruz inicia, mas hoje Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial para completar essa obra da redenção, por meio do juízo investigativo. Então, queridos, a ideia de que um homem
considerado culpado e executado na cruz, fosse adorado como Deus, era uma ofensa às pessoas da antiguidade. Era difícil você compreender o que significava uma morte de cruz nos tempos de Jesus, para aquela comunidade romana, para aquela cultura romana, para aquela cultura do povo de Israel. Hoje é muito fácil nós falarmos na cruz, nos orgulharmos da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo. É muito fácil, mas entendamos que naquele momento ali, na cruz, realmente, quando Jesus morreu, era a coisa mais gritante, mais horrenda, mais horrível, era você dizer que aquele homem de dores, pendurado naquele madeiro, entre dois ladrões, era o Salvador da humanidade. Queridos, dizer que você acreditava, que você cria piamente que ali era o Messias, era uma afronta para a sociedade judaica daquela época e motivo de zombaria e escárnio pelos romanos. Queridos, a cruz é vergonha para aquelas pessoas. Hoje nós temos a cruz como um troféu, como uma alegria, como esperança. Ele é o Messias. Declarar isso no tempo de Jesus era digno até de morte. Dizer que ali era o Messias, acreditar que ali era o Filho de Deus. Queridos, e aqui ele continua, a lei dos judeus declarava que o homem que fosse pendurado no madeiro era amaldiçoado por Deus. Era assim que eles entendiam. E Jesus se fez o que? Maldição por cada um de nós. Na parte aqui de domingo, queridos, porque os sacrifícios eram necessários. Por que, queridos, que Jesus permitiu de maneira muito didática e pedagógica que aqueles sacrifícios acontecessem ao longo dos séculos? Nós vamos entender que o termo sacrifício, queridos, ele era realmente assim, fazia parte da cultura da Mesopotâmia. Nós sabemos que ali era prática cultural de muitos povos, não é? Compreender que aqueles sacrifícios, eles aplacavam a ira dos seus deuses, que o sacrifício era uma oferenda para os seus deuses. Então, o termo sacrifício, o conceito do sacrifício já vem o que? De longas datas, sendo que compreendida por aqueles povos que habitavam ali, não é isso? A Mesopotâmia. E aí nós vamos ver o que? Que muitas vezes existe o que? Um soberano, né? Ou seja, um Deus e um vassalo que realmente tinha que levar essa oferenda para aplacar a ira dos deuses. Queridos, é uma prática muito comum. Nós vamos ver aqui que Hebreus 9,15 explica que a morte de Jesus como sacrifício teve o propósito de oferecer remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança, a fim de que o povo de Deus pudesse receber a promessa da herança eterna. Amém. Então, queridos, ao longo daqueles séculos com sacrifícios, com sangue de animais, cujo sangue realmente não tinha nenhum poder para perdoar pecados, mas era uma simbologia, não é isso? Era um rito que apontava para o sacrifício de Cristo, para que eles pudessem o quê? Internalizando essas questões. Aqui nós vemos o quê? Que normalmente essa aliança entre duas partes ou nações era algo que sério, que envolvia uma troca de promessas sobre juramento, e isso implicava a suposição de que os deuses puniriam os que quebrassem aquele voto. Então, sempre essa noção de que quem quebra a aliança merece ser realmente pagar um preço, no caso da humanidade, ou no caso da aliança eterna. Queridos, nós precisamos realmente compreender que Jesus se fez sacrifício por nós. E aqui o articulista faz a pergunta, não é? Gênesis, Jeremias, o que esses textos ensinam sobre a aliança? Que a aliança, queridos, é um compromisso entre duas partes, que duas partes deveriam cumprir. Mas aqui, queridos, nós vamos compreender que essa aliança com a humanidade, Deus assumiu a sua totalidade. Deus assumiu a totalidade daquela aliança. Ou seja, porque Deus sabia que o homem iria cair em pecado.
entanto, na sua onisciência, Deus sabia de antemão que realmente a aliança seria quebrada. Então, desde a fundação do mundo, Jesus já assumiu essa responsabilidade de vir ele, por si só, fechar o quê? Todos os termos da aliança sendo cumpridas na pessoa dele, Jesus Cristo. E aqui, queridos, nós vamos compreender o quê? Que a aliança com Deus, né? A aliança com Deus que deu a Israel, deu acesso à terra prometida como herança. Envolvia, no entanto, um conjunto de mandamentos e aspersão de sangue. Sem derramamento de sangue não há o que? Remissão de pecados. A aliança exigia a morte dos transgressores, mas o Senhor amava seu povo. Se ele simplesmente desviasse o olhar e se recusar a puni-los, seus mandamentos seriam invalidados a este mundo, o que? Estaria mergulhado no caos para sempre. Por isso é que ele se fez sacrifício, ele se fez homem, por isso é que ele se fez mediador, intercessor, para que ele fechasse totalmente essa aliança. E aqui, quando você entende esse conceito, você vê Deus como nosso substituto. Queridos, porque a aliança não foi com a humanidade. É bom que a gente reitere e compreenda isso. Deus não fez aliança com a humanidade. Deus fez aliança com o Pai, Filho e Espírito Santo. A aliança foi realizada no céu, naquele concílio eterno, antes da fundação do mundo, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A humanidade é meramente um coadjuvante, ou que contribuições a humanidade teria para dar, para doar, para realmente racionalizar, para realmente o que? Corroborar, ratificar os termos dessa aliança. O homem imperfeito, o homem mau, o homem débil, frágil, nenhum, queridos. Por isso é que a aliança é eterna. O homem, ele é o que? A humanidade é beneficiada por essa aliança. O homem é o beneficiário dessa aliança, mas ele em si, ele não tem nenhum tipo de contrapartida, porque a contrapartida foi feita entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por essa compreensão, por esse amor tão maravilhoso, queridos. E aqui nós vamos compreender que Deus realmente é como nosso substituto. Vejamos aqui o que Ellen White, queridos, realmente aqui apresenta, não é, aqui na parte de domingo, aqui da lição de número 9. Ah, queridos, ó que amor glorioso, louvado seja Deus, porque Jesus é esse sacrifício perfeito. Foi a cruz instrumento de vergonha e tortura que trouxe esperança e salvação ao mundo. Os discípulos não passavam de pessoas simples, sem dinheiro e com nenhuma outra arma, exceto a palavra de Deus. O que aqueles discípulos tinham para corroborar a veracidade das santas escrituras, ou para reconhecer que ali era o Messias, o Filho de Deus, o Messias prometido, o remidor dos nossos pecados? Unicamente a certeza da palavra de Deus, ou seja, a fé que cada dia deve ser aumentada também em nossos corações. Eles, não é, saíram na força de Cristo, eles têm os discípulos, para contar a maravilhosa história da manjedoura e da cruz, para triunfar sobre toda oposição. Sem honra ou reconhecimento humano, eles foram os heróis da fé. Queridos, é em nossa simplicidade. Deus não vai precisar dos meus títulos na obra final, de maneira alguma. Eu estudei para poder o que? Também estar num ambiente acadêmico, onde também é difícil pregar o Evangelho, é difícil falar em Jesus, é difícil falar de Jesus, é difícil entregar uma Bíblia para alguém no meio acadêmico, mas Deus conhece todas as coisas e eu tenho pregado muito também na minha esfera. Agora, claro que eu sei que essas pessoas para quem eu prego, para quem eu tenho orado, dado estudos bíblicos, que provavelmente a grande maioria deles
só virão para a igreja na hora undécima, porque Deus tem guardado milhões e milhões, bilhões e bilhões de pessoas que estarão nos céus conosco, mas só virão para nossas fileiras na hora undécima, porque se viessem agora, eles se escandalizariam com os nossos comportamentos. Queridos, compreender que Deus sabe todas as coisas, Deus está preparando esse mundo para ouvir o alto clamor do terceiro anjo, a última mensagem que vai ser dada a esse mundo. E aqui ela continua dizendo, Ellen White, e foram os heróis da fé. Deus, não é? Deus colocou em seus lábios, pois de seus lábios saíram palavras de divina eloquência que abalaram o mundo. De igual modo, os nossos lábios, agora no século XXI, mais precisamente em 2022, 2023, provavelmente 2024, nós vamos dar o alto clamor do terceiro anjo, e de nossos lábios sairão coisas lindas, teremos uma língua de intrepidez, de verdade. Mas para que nós possamos participar desse contexto, já precisamos hoje, para ontem, estudar as Santas Escrituras. Amém. Deus seja louvado. A cruz do Calvário apela para nós com poder, proporcionando uma razão pela qual devemos amar nosso Salvador e porque devemos torná-lo o primeiro, o último e o melhor em nossa vida. Jesus é o primeiro, é o único, é o último e é o tudo. Ele centraliza o tudo, como diz aqui Ellen White. Devemos tomar o lugar que nos compete em humildade, em humilde penitência aos pés da cruz. Foi na cruz que todas as realizações do plano da salvação se centralizaram aqui até esse momento. Queridos, aqui nós vamos realmente entender mais uma questão. Embora essa aliança tivesse sido feita com Adão e renovada a Abraão, não poderia ser ratificada antes da morte de Cristo. Ou seja, você vê que aqui Deus assinou um cheque. Queridos, nada mais é do que ao longo dos anos, Jesus assinou um cheque, que ele viria agora no Calvário, ele viria o quê? Colocar fundos nesse cheque, que era o que? Realmente a garantia da nossa salvação. Queridos, Deus tem poder para realizar essa obra salvífica. Existiria pela promessa de Deus, desde que se fez a primeira indicação de redenção, for aceita pela fé, contudo, ao ser ratificada por Cristo, é chamada de nova aliança. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele fecha todos os termos dessa antiga aliança. Ele garante, agora sim, vocês estão garantidos pelo sangue do Cordeiro, não mais pelo sangue de animais. A lei de Deus foi a base desse conceito, que era simplesmente uma medida para levar os seres humanos de novo à harmonia com a vontade divina, colocando-as onde poderiam obedecer à lei de Deus. É isso, queridos. Cristo é nosso mediador e oficiante sumo sacerdote diante do Pai. É isso, queridos. Nós precisamos ver que Deus realmente entende a necessidade, por que foi necessário o sacrifício de Cristo e esse sacrifício de animais, sem derramamento de sangue, não há o quê? Remissão de pecados. A João, ele foi mostrado como um cordeiro que fora morto, como não há de derramar seu sangue em benefício do pecador. Quando a lei de Deus é posta diante do pecador, mostrando-lhe a profundidade de seus pecados, ele deve ser encaminhado ao Cordeiro de Deus. Deve ser encaminhado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deve-se ensinar-nos o que? O arrependimento, confissão, arrependimento e abandono dos pecados. Amém. Que coisa mais linda, queridos, é conhecer que Jesus é nosso substituto. Na parte aqui de segunda-feira, diversos tipos de sacrifício. E aqui nós vamos ver que
Para Israel, Deus trabalhou com diversos tipos de sacrifício, para que Israel pudesse compreender também a dimensão da obra salvadora de Jesus. Queridos, sempre nós precisamos compreender isso, né? Que o sacrifício pelo pecado, ele transfere, ele cancela esse pecado, não é isso? Ou seja, a morte de Jesus proporcionou perdão, ou seja, remissão de nossos pecados. Contudo, isso envolve muito mais do que o cancelamento da penalidade pela quebra da aliança. O sistema sacrificial israelita tinha 5 tipos de sacrifícios para expressar a riqueza do significado da cruz do Calvário. As pessoas às vezes são muito restritas, né? Tem uma mentalidade muito restrita, muito rasteira, muito superficial. E o povo de Deus deveria debruçar-se a estudar sobre o santuário de Deus. Tanto o santuário terreno, passar tempo estudando o livro de Levítico para compreender todas as questões que envolvem os sacrifícios que Israel ali praticava dia a dia, ao longo desses quase 4.000 anos. E aí, queridos, o articulista nos manda ler Efésios 3, 14, 19. A pergunta é: qual foi o pedido de Paulo, queridos, em favor dos crentes? Queridos, Paulo, já sabendo da nossa memória fraca, das idiosincrasias humanas, ou seja, das especificidades do ser humano, a característica do ser humano que é falha, não é isso? Que é uma característica realmente, digamos assim, de perceber, não é, irmãos, as nossas debilidades, fragilidades, limitações, fraquezas, realmente nós somos pó e cinza. Então o apóstolo Paulo manda nos fazermos o que? Várias coisas aqui. Eu gostaria até de ler esse texto com vocês. Dizer para você, professor, que aqui a gente não lê todos os textos mais em função do tempo, e ainda mesmo assim, às vezes, o vídeo ainda fica um pouco extenso, mas, queridos, é hora de nós estarmos realmente estudando, né, o poder da palavra de Deus. Aqui no livro de Efésios, nós vamos compreender o que o apóstolo Paulo aqui sugere. Efésios, no capítulo 3 de Efésios, nós vamos ver aqui algo interessante. Gostaria que você lesse esse texto, que ele é brilhante, não é? Para que você realmente possa ser realmente nutrido pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Efésios 3, 14, que diz, olha que coisa maravilhosa: por esta causa me ponho de joelhos diante de Deus, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda o quê? Que sejais fortalecidos em poder. Ele orou para que nós possamos o quê? Ser fortalecidos dia a dia em poder. O apóstolo Paulo orou por mim, orou por você, orou por nós, para que as nossas fraquezas tenham o quê? Tenham âncora em Jesus Cristo, na cruz de Cristo, depositando a nossa confiança em Deus. Então aqui ele ora para que Deus nos fortalecesse em Cristo, né? Para que nos habilitasse o nosso coração, para que, segundo a riqueza da sua glória, não é isso? Nos conceda que nós fortalecemos com poder, mediante o Espírito Santo, e assim Cristo habite em vosso coração. O apóstolo Paulo orou para que Cristo possa habitar em nosso coração, em meu coração. Essa, queridos, é a nota tônica, essa é a centralidade do Evangelho, é Cristo habitando em nosso coração dia a dia, para a honra de Deus, para a glória de Deus, aleluia. Jesus vai habitar em nosso coração, quer habitar, mas Ele não vai habitar no coração de todos, porque nem todos estão apercebidos, nem todos estão permitindo que Ele habite o seu coração, estão abertos, né? Estão realmente assim abrindo o coração a Deus. E é coisa séria, queridos. Boa parte de nossos irmãos estão tão fechados, tão limitados. Os irmãos passam o tempo todo assistindo televisão, Netflix, Globoplay, sei lá, outros canais que tem de entretenimento, e o diabo balançando o povo de Deus na sua rede, balançando, alimentando.
e tirando Jesus do coração e colocando em seu coração o quê? As teorias satânicas, né, de filmes, novelas, não é isso, queridos? Tudo que tem por esse mundo afora. E aqui, a fim de poder compreender com todos os santos qual é o quê? Qual é a largura, a profundidade do amor de Deus. Nós temos que compreender a largura, queridos, desse amor, que é amor grandioso e glorioso. E às vezes as pessoas estão desacreditando do amor de Deus, pensando ser Deus arbitrário. Não, queridos, em nome de Jesus. E isso que o apóstolo Paulo aqui realmente orou por nós. E aí a lição aqui traz realmente o quê? Que justamente a questão do sacrifício, né? O holocausto, a oferta de cereais, a oferta de sacrifício pacífico, a oferta pelo pecado de purificação, a oferta pela culpa ou reparação. E aqui nós vamos compreender, queridos, justamente, né, que quando o pecador ele ia ao templo, trazia aquele cordeiro, que era uma oferta perfeita, vamos lembrar, não podia ser qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mácula, sem problemas, né? Até que quando Jesus esteve em vida, pessoalmente lá em Jerusalém, em Israel, que ele viu que eles estavam violando até esse princípio, vendendo ali animais, o que até aleijados. Jesus então estava mercandejando o evangelho de Cristo, ou seja, a salvação. Jesus então até trouxe aquele chicote para o quê? Para tirar aquelas pessoas do salão ali do templo, aquela parte que estava fora do templo, né, onde eles vendiam das calçadas do templo. Queridos, em nome de Jesus, e ali se exigia, e quando o sacerdote estava ali, que ele tinha 2 sacrifícios, umas 9 da manhã, outras 3 da tarde, não é isso, queridos? Que ele trazia, era bom que ele mesmo que matasse aquele sacrifício, para ele sentir o peso do pecado diante de Deus. E o sacerdote pegava aquele sangue, e quando ele levava aquele sangue lá para dentro, o pecador ficava aqui, mas ele via, quando a primeira cortina, que eram 3 cortinas, né? A primeira porta é o caminho, a segunda porta a verdade, a última porta é a vida, ou seja, as 3 cortinas, cada um tinha esse nome, caminho, verdade e vida. Então, quando ele passava pela primeira cortina, o pecador via que lá dentro se iluminava, e o pecador via que ele levava o sangue para o quê? Para tocar, e ele fazia o quê? Ele aspergia aquele sangue na cortina que separava o santo do Santíssimo. E aquela maneira didática, Deus estava mostrando a seriedade do plano da redenção, a seriedade da lei de Deus, que Deus realmente vai requerer santidade ao Senhor, que nós precisamos demonstrar em nossa vida diária. E naquele momento que o sacerdote entrava, que o pecador ficava ali e ele conseguia ver ali o vislumbre do lugar santo, e ele via aquela cortina onde se aspergia aquele sangue durante todo aquele ano, até chegar o dia da expiação, ou Yom Kippur, não é? Como nós sabemos que esse é o termo judaico, o dia da expiação, ele via aquela cortina cheia de sangue. E ali, irmãos, o que nós podemos imaginar? Era um lugar que não era tão cheiroso, daí a necessidade do incenso ali queimando o tempo todo, né? Que representa o que? As orações dos santos, as nossas orações. Vamos ver aqui, querido, os sacrifícios do santuário nos ensinam que a experiência da salvação é mais do que apenas aceitar Jesus como nosso substituto. Também precisamos alimentar-nos dele, compartilhar seus benefícios com outros e reparar. Porque você vai ver que aqui tem um dos sacrifícios, que o que? Você matava o cordeiro assava, você comia com aquela comunidade, porque ele mostrava aquilo, reconciliação com a comunidade, não é? Ou seja, ali linearidade com seus pares, né? Relacionamento que é horizontal, na horizontalidade com seus pares, com as pessoas do seu mesmo nível, não é? De santificação, ou seja, os pecadores, não é? Nesse sentido. Vamos ver que Ellen White aqui comenta, queridos, nessa parte de segunda-feira, que ela diz aqui algo muito interessante. Gostaria de chamar você para ouvir, né? Aqui realmente na parte de segunda-feira, ela vai dizer aqui: não é somente o privilégio, mas o dever de todo cristão manter
né, uma íntima união com Cristo e ter uma rica experiência nas coisas de Deus. Ter o que, irmãos? Além de ter uma íntima relacionamento com Deus, ter uma experiência pessoal do que? Das ricas nas coisas de Deus. É isso. Hoje, quando o povo passa tanto tempo em televisão, eu vejo falar de irmãos que assistem séries num dia só. Às vezes uma série tem 12 episódios, ele assiste um episódio, 2, e vai passando, senta na televisão, às vezes 8 da manhã, só sai meia-noite ou vice-versa. E essas pessoas querem participar da chuva serôdia, querem entender a natureza do sacrifício de Cristo. Essas pessoas querem fazer parte dos remanescentes de Deus. Essas pessoas querem entender, querem ouvir Deus, querem falar com Deus. Claro que não, irmãos. Deus quer falar com o seu povo, mas precisa uma mente limpa. Se a minha mente está sendo cauterizada pelas influências demoníacas, com as besteiras que Satanás cria nesse planeta, se eu perco meu tempo ouvindo besteiras e vendo besteiras, temos que lavar as avenidas da alma para que Deus possa falar conosco. Quando lemos a vida de homens que foram eminentes por sua piedade, muitas vezes consideramos suas experiências e realizações como muito além de nosso alcance. Quando você olha o profeta Elias no Monte Carmelo, ali desbancando 850 profetas de Baal, se não foram só 450, mas 850, porque ele envolveu todos, ali morreram todos os profetas de Baal, também os porte ídolos. Foi o profeta Elias, não, a nossa obra do século 21 vai ser maior do que a obra do profeta Elias. Está nos prometido pelo Espírito de profecia. Só nos resta o quê? Dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, lava o meu coração, vem morar em mim, mora em meu coração, habita em meu coração. E quando Cristo habita em teu coração, você perde todo o interesse pelas besteiras desse mundo. Você fica uma pessoa só olhando firmemente para Jesus. Você fica uma pessoa que tem prazer em falar em Jesus, falar de Jesus, amar Jesus. O seu discurso, o seu texto é o quê? É falar das glórias de Jesus. E aqui, mas esse não é o caso. Cristo morreu por todos e é nos assegurado que a sua palavra, que ele está mais pronto a dar seu Santo Espírito àqueles que lhe pedirem do que os pais terrenos darem boas dádivas aos vossos filhos. Os profetas e os apóstolos não aperfeiçoaram o caráter cristão por milagres. Não é isso que faz você ser um cristão, operar milagres, mas o seu relacionamento com Deus. O tempo que você tem com Deus diariamente, no dia a dia, e o Espírito Santo vai colocando poder na tua vida, falando com você, fazendo você crescer, você se robustecer na fé. Eles usaram os meios colocados por Deus ao seu alcance. Todos os que fizeram o mesmo esforço, não é? Conseguirão os mesmos resultados. Os mesmos o quê? Todos os que tiverem o mesmo esforço, todos que tiverem os mesmos esforços, terão idêntica comunhão com Deus, ou até maior. É prometido para a última geração, que vai realmente o quê? Finalizar o de Deus na terra. É um poder sobrenatural muito maior do que o poder dos primeiros discípulos da do Pentecostes. E Ellen White comenta: eu me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, ela cita aqui o apóstolo Paulo, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, Cristo habite no vosso coração, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Quem é o dono do amor? Quem é o amor? Querido, se você está odiando alguém, se você não consegue amar alguém, pede amor a Deus. Quem bota amor no coração é Jesus. Eu sei que é difícil falar em amor. Eu sei que às vezes nós temos
muita teoria e pouca prática, mas vamos pedir amor, a fonte de amor. Deus é amor, porque Deus amou ao mundo. Às vezes eu peço para Deus: Senhor, ama essa pessoa que eu não consigo amar através do meu coração. E qual é a fórmula? Começa a orar por essa pessoa, começa a bendizer essa pessoa, e logo, logo você está amando essa pessoa. E graças a Deus, queridos, que Deus nos dá essa promessa desse amor lindo para que nós possamos realmente amar uns aos outros, porque o que White diz é o que no tempo do fim: univos, univos, univos. Temos que ser um corpo, o corpo de Cristo, a igreja final, para ser vitoriosa. A igreja militante hoje, que nós fazemos parte da igreja triunfante muito em breve. E nós vamos aqui ver agora, queridos, em nome de Jesus, nós vamos perceber aqui na parte de terça-feira o sacrifício perfeito de Jesus. Amém! O sacrifício perfeito de Jesus. É motivo de alegria quando nós conseguimos perceber isso. Como o sacrifício de Jesus é descrito nestas passagens. Como é que é, queridos? É um sacrifício o quê? Vamos lá? Um sacrifício definitivo, único e uma vez por todas. Ponto final. Jesus não precisa ficar morrendo todos os dias, como os animais morriam lá no templo, aqui no santuário terrestre. Não. Jesus morreu uma única vez por todas, e um sacrifício foi o quê? Definitivo. Por quê? Porque ele foi um sacrifício perfeito. Jesus ofereceu o seu corpo como sacrifício perfeito e não precisa dessa continuidade de sacrifícios. E quando Jesus diz: meu Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito, e ele expirou na cruz, lá no santuário, era 3 da tarde, lembra? Jesus morreu, não é isso? Lá no ano 31, naquela sexta-feira fatídica, às 3 da tarde, lembra disso, queridos? Lá no santuário o véu se rasgou. O sacerdote ia iniciar o sacrifício das 3 da tarde e o véu se rasgou. Finalizando, que aqui foi um sacrifício que definitivo, ponto final. Nada de ficar entendendo, mas eles, sem compreender, olham que homens que tinham tanto conhecimento, mas continuaram oferecendo sacrifícios a despeito do véu ter se rasgado, dando indicativo que haviam cessado os sacrifícios. E eles ofereceram sacrifícios pelos séculos ainda, né, queridos? Infelizmente. E aqui, ou seja, o sacrifício definitivo, ou seja, um tal sumo sacerdote, santidade, né, queridos, do sumo sacerdote. A oferta de Jesus é um Jesus santo, imaculado, inocente, perfeito, não é? Um sumo sacerdote totalmente perfeito, né, queridos? Ou seja, os sacerdotes levitas todos os dias e todos os anos, não é? Ofereciam dons e sacrifícios ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Claro que ali, aquele sangue daqueles animais era ineficaz para realmente o quê? Lavar aquelas pessoas nesse sangue, para aperfeiçoar o caráter dessas pessoas. Mas ali era o quê? Era uma garantia que Jesus viria, sim, para realmente o quê? Fechar esse ciclo, né, da obra salvífica lá na cruz do Calvário. Jesus, no entanto, ofereceu a si mesmo, uma vez por toda, um único sacrifício, ou seja, sacrifício único e definitivo, que purifica nossa consciência e aniquila o pecado. Ou seja, esse sacrifício é o quê? É para justamente o quê? Purificar a nossa vida, a nossa mente. E se eu estou enchendo a minha mente de bobagem, de filmes, novela, eu não sei mais o que, séries, minisséries, como é que eu quero estar na presença de Deus? Você não tem alegria, você não conversa com Deus, você não vai ouvir a voz de Deus nunca. Nunca você vai ouvir a voz de Deus, ainda vai receber a marca da besta. Vai, porque você está alimentando o que é a carne, você não está alimentando o espírito. Você precisa alimentar o espírito para que você tenha intimidade e relacionamento com Deus. E aqui nós vamos ver 2 questões que é importante. Vejamos aqui a descrição do sacrifício de Jesus como tendo ocorrido uma vez por
tem várias implicações importantes. Qual é a primeira? Seu sacrifício é eficaz e nunca será o que? Superado. Pronto, irmãos. É um sacrifício definitivo, único, eficaz. Ninguém vai precisar mais com sacrifícios. Mas aqui vou fazer uma ressalva. A não ser o que está o quê? Proposto em Romanos 12. Queridos, aqui precisa de um sacrifício para mim e para você, para nós que estamos aqui no século 21. É um dos textos mais bonitos também aqui da palavra de Deus, né, queridos? E eu tenho pregado muitas vezes também acerca desse sacrifício aqui, Romanos capítulo 12. Veja que coisa linda e maravilhosa. Rogo-vos, pois, irmãos, diz o apóstolo Paulo, pelas misericórdias de Deus, não é isso, queridos? Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que é, irmãos? O apóstolo Paulo está dizendo que ofereceis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, como é que nós hoje no século 21 somos requeridos a esse sacrifício? Queridos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Precisa habitar em nós o Espírito Santo em sua plenitude. E o nosso corpo como sacrifício, por quê? Porque muito em breve as igrejas fecharão por ordens judiciais e nós seremos o que? A igreja de Deus, seremos cada um de nós, seremos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. É por isso que nos é requerido o quê? Intimidade com Deus. Ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso, queridos. É força em Jesus, o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, é renúncia, é abnegação, é mortificação do eu, matar o nosso eu, pedir, Jesus, mata o meu eu, arranca essas vontades, não é que eu tenho com relação ainda a esse mundo, santifica-me na verdade, a tua palavra é a verdade, porque nós sabemos que a carne milita sempre com o Espírito, contra o Espírito, e é nosso dever, pedirmos a Deus o que? Força para ser um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, ou seja, pela consciência limpa, uma mente lavada no sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo que nos lavou, pedir, Senhor, me santifica a cada dia, me purifica a cada dia. É isso, queridos. O segundo, os diferentes tipos de sacrifícios, né, queridos, do Antigo Testamento se cumprindo na cruz. Como é na parte de segunda-feira que tem todo o sacrifício, tem o holocausto, não é? Nós temos a oferta de cereais, a oferta de sacrifício pacífico, a oferta pelo pecado ou oferta de purificação, a oferta da culpa ou reparação. Todos esses aqui centralizaram no sacrifício de Jesus na cruz. Todos eles, pronto, eles acabaram ali na cruz. Jesus centralizou todos no seu único ato, ou seja, da sua vida em favor da humanidade. Jesus não apenas nos purifica do pecado, mas provê santificação. As pessoas não estão se santificando por quê? Porque não estão indo à fonte da santificação, que é Jesus Cristo. E eu tenho visto irmãos que até tem raiva quando vê o irmão se santificando, nutre uma determinada tipo de inveja satânica contra o irmão que está se santificando. Queridos, você precisa ter essa experiência com Jesus. Orar por aqueles, não é, que estão crescendo na graça, que estão se santificando, que você já conhece e vê. Que não venha dizer que as pessoas não conhecem quem está realmente se santificando cada dia em Cristo. Conhece, porque Jesus deu o quê? Deu a fórmula. Pelos seus frutos os conhecereis. Ponto final. Eles começam a produzir os frutos do Espírito Santo. Amém. Aleluia, queridos. E aqui nós vamos compreender. Ao afastar o pecado de nós, antes a santificação, porque Jesus afasta o pecado de nós, antes que os sacrifícios se aproximassem de Deus no santuário e ministrassem em favor de seus semelhantes, eles tinham que também que ser o quê? Os sacerdotes, né? Tinham que ser o quê? Também purificados. É isso, queridos. Vamos ver aquele aqui na terça-feira, para que a gente realmente possa enriquecer, dar esse aprofundamento
Aqui ela vai dizer, em palavras e obras, o Messias devia revelar à humanidade, durante seu ministério terrestre, a glória e o Pai. A glória de Deus, o Pai. Cada ato de sua vida, cada palavra proferida, cada milagre realizado, devia ter em vista tornar conhecido à humanidade caída o infinito amor do Pai. O que Jesus veio fazer nessa terra? Revelar o Pai, revelar o amor do Pai, revelar, digamos assim, tudo que o Pai fez para salvar toda a humanidade, para ir de encontro com as acusações de Lúcifer ao nosso Deus lá no céu. O grande acusador realmente fez o que? Acusações seríssimas, gravíssimas contra Deus o Pai. E Jesus está o quê? Está aqui para reivindicar o caráter de Deus o Pai. E Jesus também vai nos usar para reivindicar também o caráter de Deus o Pai, mostrando que é possível ter uma vida santa, de abnegação, de renúncia, dizer já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Dizer o quê? Cada dia, o Senhor diz, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É seguir a Jesus cada dia. Vem, segue-me. As pessoas não querem mais, tem a sua vida é um Deus, seu coração é um Deus, o seu ventre é um Deus. E eles não querem ser sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É isso, amados, em nome de Jesus, querido professor, querida professora, você vai discutir na sua unidade, na sua classe com os seus alunos, queridos. A base de nossa esperança em Cristo é o fato de reconhecermos a nós mesmos como pecadores em necessidade de restauração e redenção. Nós vamos a Deus porque somos pecadores e Ele nos cobre com seu santo manto de graça. Jesus não vai nos salvar estando no pecado, estando em pecado, mas vai nos salvar dia a dia, não é isso? Do pecado. Ele vai tirando o pecado de nossa vida. É o poder de Cristo que faz isso em nós, que o pecado passa a ser o que em nossa vida? Um acidente, uma circunstância efêmera, não é? Rara, e não ali todo dia um pecado é liberado por escolha consciente. Para esse não tem remissão de pecados. Queridos, vamos então para a parte de quarta-feira, para que a gente possa compreender a cruz e o custo do perdão. O que é dito sobre a obra de Cristo no santuário celestial? Queridos, você entende a dimensão do custo do perdão, o preço do perdão, o sangue precioso de Jesus. Cristo já proveu tudo, a garantia na cruz, mas a cruz é só um símbolo. Jesus não está mais na cruz. Nós vemos que muitas igrejas aí, muitas religiões, têm o símbolo da cruz colocado no pescoço, que eles ficam ali em frente à cruz, adorando. Querido, Jesus não está mais na cruz, Ele ressuscitou, amém, aleluia. Jesus está hoje no céu, no lugar santíssimo do santuário celestial, concluindo a obra da expiação da humanidade. Ele não está mais na cruz, a cruz é apenas um símbolo do sacrifício de Cristo, não é isso? Ou seja, no santuário nós temos o quê? Que seguir a Jesus. Jesus saiu da cruz e está hoje onde? Está hoje no santuário. Então o meu olhar deve ser para o santuário agora e não mais para a cruz. Jesus não está mais na cruz. Ele ressuscitou naquele mesmo dia, no dia seguinte, no ano 31. E ele já está no céu, não é isso, queridos? Jesus ficou no lugar santo do santuário celestial. Do ano 31, quando ele ascendeu ao céu, foi para o lugar santo. Ficou no lugar santo do ano 31 até 1844. E somente no dia 22 de outubro de 1844, é que ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo. Então vamos acompanhar. Jesus já está no Santíssimo, não está mais no Santo. E nós sabemos diferenciar que obra se realiza no Santo e que obra se realiza no Santíssimo. No Santíssimo é o que? Juízo. É obra de juízo, é o dia da expiação, o Yom Kippur, quando todo Israel entrava em contrição de alma, em contrição de espírito, de confissão, arrependimento. Vamos lá, confessa os pecados. Os pais colocavam
os filhos em fila na frente da sua tenda. Cada tribo amanhecia aquele dia com um olhar diferente, tocava uma trombeta diferente, existia contrição ali nas tribos de Israel, no arraial de Israel existia lágrima, choro, confissão de pecados, arrependimento, abandono de pecados, até o sacerdote entrar lá no templo para ir ao lugar santíssimo. E hoje o que se requer de nós? O mesmo comportamento, irmãos. Estamos vivendo o Yom Kippur de Deus, no dia da expiação de Deus, e precisamos o que também? Orar, chorar, abandonar os nossos pecados, nos arrepender, confessar mesmo, ter tristeza. É isso que se requer de nós. E aqui, querido, Jesus está no lugar santíssimo, não está mais no lugar santo, está executando o que? Juízo. É isso que Deus está executando hoje, juízo. E Ele vai iniciar muito em breve o quê? O nosso juízo, o juízo dos vivos. O juízo dos vivos vai iniciar quando sair o quê? O decreto dominical. Aí Deus começa o quê? Selar o povo pela casa de Israel. Ou seja, o que é o selamento? É juízo. É o juízo, queridos. Deus vai começando a pedir o livro de cada um. E depois que Deus analisar cada caso, está definitivo. Por isso hoje é o dia de você estar estudando, não é, a palavra de Deus. E aqui nós vamos ver que Jesus inaugurou o santuário celestial. Todo o santuário foi inaugurado no ano 31, mas ele foi para o Santíssimo apenas no ano 1844. Então, Jesus comparece diante de Deus, né, irmãos, no santuário celestial para oferecer seu sangue em favor do homem. E quando Jesus está hoje executando ainda o juízo dos mortos, que ele pede o livro de Caim, que já passou, nós sabemos que já passou o livro de Caim, todos os mortos estão passando, ele pede o livro e diz o quê? Condenado está. Hoje, os livros que estão passando no santuário celestial, não é isso? Ali são os livros dos salvos. Então, os perdidos, será feito que durante um milênio, a análise de cada livro dos perdidos. A ideia de que o santuário celestial precisava ser purificado fazia sentido no contexto do santuário do Antigo Testamento, que é um símbolo do governo divino, e a maneira pela qual Deus lida com o pecado de seu povo afeta a percepção da justiça de seu governo. O que está sujo no santuário celestial? O meu pecado, o meu pecado. Os registros lá, o livro memorial registra tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos está o quê? O anjo relator está o quê? Registrando ali. É isso que está sujando o santuário celestial. É o meu livro que está lá cheio de mancha, cheio de mácula. Até Jesus pediu o livro de Rosângela. E quando ele realmente dizer, Pai, por esta eu derramei o meu sangue, declarada justa. Salve Jesus, fecha-se o livro e o anjo vai guardar. E meu anjo da guarda vai sair saltitando e pulando de alegria, porque também está aqui a me ajudar nesse processo de salvação. O anjo da guarda ajuda você, fala com você, livra você, mostra a você muitas coisas. Os anjos de Deus são ministradores em favor dos que herdarão a salvação. É isso, queridos. Dessa forma, é isso. Por que precisa purificar o santuário celestial? Porque os nossos pecados estão lá registrados. Somos nós quem sujamos o santuário celestial com os nossos pecados. Não é isso, queridos? E aqui continua. O santuário que representa o caráter e o governo divinos está contaminado, pois Deus carrega nossos pecados, não é? Quando nos perdoa, Jesus traz para si essa responsabilidade por meio do seu sangue, não é isso? Ele fica com os nossos pecados, mas ele está cada dia, ele vai fazer essa purificação do santuário celestial, declarando justo, declarando salvo para sempre. Durante o ano, pecadores arrependidos traziam seus sacrifícios para o santuário. Esse sacrifício purificava as pessoas de seus pecados. Na cruz, queridos, o perdão é oferecido para toda a humanidade.
Mas no santuário celestial, a obra é o que? Individual. Vai cada pecador comparecer individualmente. Vamos entender. A obra salvífica da cruz é uma obra coletiva. Ali Deus salvou todos pelo sangue precioso de Jesus. Uma obra coletiva. Mas quando Jesus entrou no santuário celestial, em 22 de outubro de 1844, ali iniciou a obra individualizada. Ali você vai, cada um vai ser chamado nome por nome de cada um. E o juízo começou pelos mortos, os salvos mortos, e vai continuar pelos salvos vivos. Pelos salvos vivos. Os ímpios só serão julgados durante um milênio. E nós vamos participar do processo de leitura e sentença dos ímpios. Deus vai nos mostrar os livros de Hitler, não é? Os livros desses Nero, porque olha a obra que Nero fez, pá, declarado culpado, perdido para sempre. Muitos dos homens que nós bem conhecemos na humanidade, homens maus, que promoveram genocídios, guerras, mataram inocentes, mataram crianças. Nós vamos conhecer o livro dessas pessoas durante um milênio. Faremos parte das comissões que irão analisar a vida desses homens. Que privilégio, queridos! Que privilégio o céu faculta a nós, concede a nós, fazermos parte do julgamento dos ímpios. E você quer perder o céu por causa de minisséries, séries, novelas, sei lá o que, episódios, não sei das quantas, televisão, música, entretenimento. Este é o século do entretenimento, pão e circo, muita comida para fazer mal para as pessoas, muito entretenimento e pouco da palavra de Deus. Mas Deus está fazendo essa obra dele hoje. E aqui nós vamos então ver o que a irmã White comenta aqui na parte de quarta-feira, para que a gente realmente possa entender, não é, queridos, e compreender. Ela vai dizer: somente uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo depois de um preparo muito cuidadoso e solene. Nenhum olho humano, exceto do sumo sacerdote, podia ver a sagrada grandeza desse compartimento, porque era o lugar especial da habitação da glória visível de Deus. Só quem entrava ali era o sumo sacerdote. E você lembra que tinha todo um ritual, ele passava vários dias na purificação, não podia pegar em nada morto, ele não podia nem oficiar, não é, para matar os cordeiros, ele tinha todo o cuidado, né, irmãos? Ele entrava com aqueles vestes, aquelas campainhas, né? Tinha umas campainhas na veste dele e as pessoas só ouviam lá, ele caminhando as campainhas, titilando ali, né, tilintando ali as campainhas, e as pessoas lá fora só ouviam. E se por acaso ele morresse lá dentro, ele também estava amarrado numa corda e eles puxavam então o sacerdote. Se ele morresse lá fulminado por Deus, ou seja, se ele não tivesse muito purificado, muito santificado para entrar naquele lugar. Ele também oferecia sacrifícios por si mesmo, por sua vida. Uma vez por ano é que ele entrava e via a gloriosa, a beleza da glória de Deus. É isso, queridos, nós vamos compreender. O sumo sacerdote sempre entrava com profunda reverência, enquanto o povo aguardava seu retorno com solene silêncio. Como é que o povo ficava enquanto estava o dia da expiação lá, acontecendo o dia da expiação, em profundo silêncio, em contrição de alma, com choro, com lágrimas, com reverência. Queridos, em nome de Jesus, seu mais fervoroso desejo era que Deus os abençoasse, e o sacerdote intercedia pelo povo, clamava pelo povo, pedia perdão pelo povo, mediava pelo povo. É a obra de Jesus hoje no santuário celestial, queridos. Ele está completando essa carreira. O imaculado Filho de Deus pendia da cruz com a carne dilacerada pelos açoites.
Aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar estavam agora pregadas no madeiro, bem como aqueles pés tão incansáveis no serviço de amor. Sua régia cabeça estava ferida pela coroa de espinhos e aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. Tudo que ele sofreu, as gotas de sangue escorrendo da fronte, das mãos e dos pés, a agonia que atormentou o seu corpo e a inexprimível angústia que encheu seu coração quando dele a face do Pai se ocultou. Tudo fala ao coração de cada filho da humanidade, declarando: foi por você que o Filho de Deus consentiu em carregar esse fardo de culpa. É isso, queridos. Foi por você, foi por mim, foi por nós, por nossos familiares, nossos filhos, nossos netos, nossa parentela. E nos convém orar, interceder pelos nossos filhos, nossa parentela. Deus, Senhor, salva, abençoa, ajuda, Senhor, tem misericórdia. E aqui, para encerrar na parte de quinta-feira, o juízo e o caráter de Deus. Queridos, vamos compreender, não é? O juízo, o caráter de Deus. Vejamos, leia Romanos, não é? O que a redenção na cruz para o perdão dos nossos pecados revela sobre Deus? O que é, irmãos? O que a redenção nos revela aqui, irmãos? A misericórdia de Deus, não é isso, irmãos? O amor de Deus, o que mais, irmãos? O sacrifício de Deus, a luta que Deus teve para doar seu Filho por morrer por cada um de nós, não é isso, queridos? Nós temos que compreender essa misericórdia de Deus, queridos, esse amor profundo. Você não entende a largura do amor de Deus, a altura, a profundidade do amor de Deus. Nós não temos condição de compreender, mas só de aceitar e dizer: Jesus, eu aceito, eu quero, Jesus, venha habitar em mim. O perdão dos pecados envolve duas fases na mediação de Jesus nos dois compartimentos do santuário celestial. Primeiro, Jesus removeu nossos pecados e os carregou na cruz do Calvário, a fim de oferecer perdão a todos que criam nele. Ele também inaugurou uma nova aliança que ele permite pôr a lei de Deus em nossos corações, no coração dos crentes, não é? Por meio do Espírito Santo. Qual é a segunda fase desse ministério? Consiste em um juízo, o juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Acabei de falar um pouco dele aqui, que ainda estava aqui, no futuro do ponto de vista de Hebreus. Esse juízo se inicia com o povo de Deus e ele é descrito em Daniel. Por que esse juízo iniciou com o povo de Deus, ou seja, com os salvos de todas as eras? Porque nós sabemos mais, Deus é justo. Vocês sabiam mais, vocês receberam Bíblia e Ellen White, o espírito de profecia, e Deus vai julgar o que é a casa dele. O juízo começa pela casa de Israel. O juízo começa pela casa de Deus. Queridos, esse juízo se inicia pelo povo de Deus. Seu propósito é mostrar a justiça de Deus ao perdoar seu povo. Irmãos, Deus não tem interesse em jogar ninguém para fora do céu. Deus tem interesse em que todos cheguem ao pleno arrependimento, para que recebam o perdão, recebam a salvação. Deus tem moradas no céu, preparou moradas para que toda a humanidade pudesse ser salva. Infelizmente, o número dos perdidos é como a areia do mar, não por vontade de Deus, mas por escolhas pessoais, individuais. As pessoas usam seu livre arbítrio. Aí são as escolhas que vão constituir o cômputo da salvação. E aqui nós vamos ver o que, queridos? O homem não pode por si mesmo defender-se dessas acusações. Em suas vestes manchadas de pecado, confessando sua culpa, ele perante Deus. Deus está lá mostrando o seu sangue para realmente nos lavar da purificação dos pecados. Mas Jesus é nosso advogado apresenta um eficaz rogo. Jesus chora: meu pai, meu pai, meu pai. Jesus
planteia e pleiteia pela sua salvação. Eu rogo em favor de todos os que, mediante arrependimento e fé, confiaram a Ele a guarda de sua vida, mediante o seu arrependimento. Defende-lhes a causa e derrota seu acusador com os poderosos argumentos do Calvário. Satanás, ele vence Satanás. Satanás vai para acusar e Deus disse, não, estou defendendo, porque essa pessoa confessou seus pecados, se arrependeu e abandonou. Aí Jesus pode realmente defender essa pessoa. Sua perfeita obediência à lei de Deus, mesmo até a morte de cruz, conferiu-lhe todo o poder ao céu, no céu e na terra. E ele pleiteia de seu Pai misericórdia e reconciliação para o homem culpado. Mas, conquanto devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos que confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. Cristo realiza em nós o que, irmãos? O querer e o efetuar. Se você permitir, mas Cristo não vai realizar na vida de um cristão que quer manter-se nesse mundo, adorando as bobagens desse mundo, com seus pecados conscientes, abraçados. Deus não pode realmente o que? Pleitear diante de Deus perdão para essa pessoa. Pai, por este derramei o meu sangue, é o texto que Jesus diz no céu, mas não vai poder dizer por todos. Por quê? Porque a maioria não quer saber de Deus. Ele não quer estudar a palavra de Deus, preferem continuar enchendo a mente de mentiras, ficção, idiotices, enchendo a mente o quê? De satanismo, assistindo filmes e mais filmes, novelas, séries, minisséries, enfim. É isso, querido, Deus não pode fazer absolutamente nada. E o tempo está acabando. O tempo está acabando para essa obra, não é, de renúncia, de crescimento. Oremos uns pelos outros em nome de Jesus. E aqui o Senhor, a irmã Maide continua dizendo, devemos mais, conquanto Cristo como nossa justiça. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador. Só Cristo pode silenciar Satanás. Mas desde que nós entreguemos nossa vida nas mãos de Deus. Aí ele pode sim dizer, Pai, por este derramei o meu sangue. Mas nós precisamos realmente permitir. Cristo condescendeu em colocar-se à frente da humanidade para enfrentar tentações e suportar as provas que a humanidade tem que enfrentar e suportar. Tinha de conhecer o que a humanidade tem que sofrer da parte do inimigo caído para saber como socorrer os que são tentados. Por isso ele se tornou um de nós, para conhecer as nossas fragilidades, debilidades, necessidades, nossas fraquezas. Ele se tornou para poder o quê? Reivindicar perante o Pai, não é isso? O poder para que nós pudéssemos vencer, para que nós possamos vencer. E Cristo foi feito nosso juiz, amém, porque Jesus é juiz, é o advogado, ele está defendendo cada um de nós, é o nosso advogado, mas ele precisa que nós possamos o quê? Confessar, arrepender e abandonar os nossos pecados. O Pai não é o juiz, os anjos também não são. Aquele que se revestiu da humanidade e viveu neste mundo vida perfeita, será quem nos julgará. Só Ele pode ser nosso juiz. Será que vamos nos lembrar disso, irmãos? Não há de pergunta aqui. Será que nós estamos realmente nos preparando, pedindo preparo para o Espírito Santo de Deus, para Jesus morar em nós, para que o nosso nome, quando chamar o nosso nome, estejamos limpos diante de Deus, salvos diante de Deus pelo sangue precioso de Jesus? Será que os pastores se lembrarão? E os pais e mães? E os pais e mães? Pais e mães precisam clamar muito pelos filhos, chorar. Mães, principalmente, as mães têm um legado todo especial diante de Deus. Todo especial diante de Deus. E aqui, será que eles vão se lembrar?
Cristo assumiu a humanidade para poder ser nosso juiz. Nenhum de nós foi designado para julgar os outros. Nós não temos poder para julgar. Nós conhecemos o exterior, nós conhecemos a aparência. Deus conhece o interior, as ações, as intenções, as situações, as circunstâncias. Deus é quem conhece todas as questões, irmãos. Tudo que podemos fazer é corrigir-nos. Olha o que a irmã Heidi disse aqui. Tudo que podemos fazer é corrigir-nos, nós mesmos nos corrigir pelo poder de Deus, pelo sangue de Deus, permitir que Deus vá cada dia o quê? Nos orientando, nos ensinando, queridos. Exorto-lhes em nome de Cristo a obedecer a ordem que Ele lhes dá, de nunca assumir a atitude de juízes. Dia a dia tem soado aos meus ouvidos essa mensagem. É preciso descer do assento de juiz e fazer esse gesto, um sinal de humildade. Nós não podemos julgar ninguém, mas o justo juiz é Jesus Cristo, que conhece o nosso interior. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui estão as palavras que expressam seu espírito para com um povo corrupto e idólatra. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Olha que coisa linda. Ela citando aqui a Bíblia. Como poderia entregá-lo a Israel? Meu coração se comove. Dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Está lá em Oséias 11, versículo 8. Então, queridos, que Deus possa realmente nos abençoar. Que Deus possa nos abençoar, nos orientar, nos conduzir ao porto seguro. Só nos resta, em nome de Jesus, permitir que Deus realize essa obra em nós, para que nós possamos realmente ter condições de chegarmos aos céus. Que Deus possa nos conceder a vitória em Cristo e em Cristo sermos mais que vitoriosos. Que Deus abençoe você, professora da Escola Sabatina, você, professor da Escola Sabatina, demais irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.